Então, em relação, gente, à oxigênio-terapia, né? Que é o fornecimento, então a gente vai administrar o oxigênio para esse paciente. Quando a gente administra o oxigênio, a gente fala em FiO2, tá? FiO2 é a fração inspirada de O2, ou seja, quantos por cento de O2 que eu estou dando para aquele paciente. E o porquê isso? Porque assim, ó, a gente vê que no ar ambiente, quando a gente fala ar ambiente, significa que eu estou respirando 21%, tá? Que a gente tem as concentrações, né? Agora, eu não vou me lembrar, gente, mas é 21% de O2, 1% de nitrogênio, e o restante, se eu não me engano, é gás carbônico, tá? Se eu não me engano. Certo? Então, assim, do ar ambiente, a gente está aqui, ó, respirando, né? Sem suporte de oxigênio, a gente está respirando uma concentração de 21% de O2. E quando eu falo em oxigenoterapia, falo em ventilação mecânica, é um paciente que ele vai precisar mais que 21%. Por quê? Esse paciente, ele está tendo uma falência respiratória, certo? Seja um esforço respiratório muito grande, que ele não consegue puxar essa quantidade adequada, porque está tendo uma obstrução de via aérea, está tendo um esforço respiratório, então não chega para ele essa concentração adequada. Por isso que ele precisa de suporte. Ou às vezes, o que acontece? Esse paciente ele vai inspirar esses 21%, só que lá dentro do alvéolo dele, na troca gasosa, não vai chegar oxigênio suficiente. Por isso que a gente tem que fornecer oxigênio a mais, porque daí pelo menos se está se perdendo oxigênio nas vias aéreas e tudo mais, quando chega lá no alvéolo, chega uma quantidade adequada para fazer troca gasosa e esse paciente consegue manter os níveis adequados de oxigênio no corpo. O mínimo de oxigênio que a gente vai inspirar para viver é 21%. Aí, a gente vai ver mais para frente, né, que existem algumas regiões que têm uma altitude maior que a concentração normal do ar ambiente de oxigênio é baixa. Então, por isso que a gente sente falta de ar quando a gente sobe uma montanha, por exemplo, né? Porque o ar é mais rarefeito, ou seja, tem menos oxigênio no ar normal, tá? Então, se a gente inspira menos oxigênio ou se chega menos oxigênio para o nosso pulmão, dependendo de alguma patologia, a gente entra em insuficiência respiratória, tá? Então, a gente usa oxigenoterapia, né? Ou seja, administração de oxigênio para tratar ou também para prevenir. Então, se eu vejo que aquele paciente já está com alguma dificuldade, vamos tacar oxigênio nele, né? Porque eu previno que ele piora, então a gente já consegue restabelecer até ele se recuperar, tá? Que são as manifestações, né, de hipoxemia. Aí, para a gente fornecer o oxigênio, a gente precisa do fluxômetro, que é esse daqui, e esse fluxômetro, ele vai aqui de 1, se eu não me engano, até 12 litros, e a gente vai colocar, de acordo com a quantidade de litros que eu coloco para esse paciente, eu vou estar fornecendo uma certa porcentagem de O2, tá? E daí a gente, para saber bem certinho o diagnóstico da hipoxemia, falar assim, nossa, esse paciente realmente está hipoxêmico, né? Ou seja, é uma diminuição de oxigênio no sangue, eu tenho que fazer a gasometria, tá? Que é para determinar, então, pelos gases arteriais, né, se existe mesmo realmente uma diminuição desse oxigênio. E da mesma forma, a gasometria ela vai indicar para a gente se realmente tem sendo eficaz essa oxigenoterapia, tá? Então, a gasometria é o exame essencial, assim, para trabalhar com pacientes mais graves, porque quando a hipoxemia ela é muito grave, principalmente em paciente de ventilação mecânica, acaba que a gente não consegue somente pelos sinais, né, que esse paciente apresenta determinar essa hipoxemia.